A palavra que eu vou trazer para vocês hoje é algo que o Bonfim, quinta-feira passada, já falou alguma coisa. O pastor André também já deu um direcionamento também, porque esse mês a gente vai falar sobre honrando o Senhor com nossos bens. Eu sei que esse tema é um tema que muitas vezes causa um pouco, assim, as pessoas falta de entendimento talvez, porque muitas vezes a gente pensa que honrar os bens é só você vir entregar dízimo, entregar oferta e para por aí e já está tudo feito. Mas não é bem assim. Então eu vou trazer 2 tópicos para falar sobre essa situação. E eu gostaria muito que a igreja então ficasse bem atenta, para prestar atenção no que a gente vai estar falando, que eu tenho certeza que é uma palavra para edificar, uma palavra para você melhorar o teu entendimento sobre o que é honrar a Deus com os teus bens. Amém, igreja? Então, o primeiro texto que eu vou pedir para colocar para nós aqui acompanharmos, está em Êxodo, capítulo 25, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Se vocês quiserem acompanhar pelo telão, acho que é mais fácil, né? Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras preciosas para ser encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Amém? Irmãos, vamos orar um momentinho? Pai querido, eu lhe peço, Senhor, que a partir de agora não seja mais eu, mas que seja a tua palavra que vai estar falando com a sua igreja, Senhor. Que diminua eu para que tu cresças, Pai, e que a tua mensagem que tem preparado para a igreja, que ela possa cair em solo fértil, que ela possa prosperar e germinar no momento certo, Senhor. Que a mensagem ela nunca vai em vão. Pai, como o próprio pastor André falou aqui domingo, que a palavra é lançada, essa palavra é Jesus, e eu creio que Jesus, nesse momento, já se faz presente conosco, e Ele quer compartilhar com vocês essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Para a gente entender um pouquinho o que se trata aqui. Moisés é chamado para subir ao Monte Sinai. E aí Deus, como está no começo, na primeira linha que a gente leu, fala que Deus fala com Moisés. Deus pede para Moisés pedir para o povo que faça essa oferta, uma oferta alçada, que a gente fala, né? Que não é uma oferta normal, é uma oferta diferente. Só que quando eu li a primeira vez esse texto, passei batido. Aí a gente volta a ler mais vezes, e aí uma hora Deus dá uma direção para você entender diferente aquele texto. Gente, quando Moisés tira o povo hebreu do Egito, o povo hebreu, o que ele era? Ele era escravo. Eles passavam um aperto violento, tanto é por isso que Deus vai lá e levanta Moisés para tirar eles daquele momento. E aí a gente vê o que Deus pede para Moisés pedir para o povo dar. Ouro, prata, pedras preciosas, tecidos. Para vocês terem uma ideia, os tecidos na época eram brancos. E para você tingir um tecido, dependendo da cor que você precisava chegar, era uma coisa muito rara. O vermelho carmesim, ele era conseguido ser extraído de um molúsculo. Então aquilo era muito caro. Agora, põe uma coisa na cabeça. Se aquele povo era escravo, como é que eles iam ter
isso para oferecer para Deus. Fica um questionamento, né? Nossa, Deus está pedindo isso para um povo que era escravo, que um povo que estava ali praticamente morrendo de tanto trabalhar. Como é que eles iam ter essas coisas? É estranho, né? Mas, até eu estava pensando em casa, eu falei assim, porque sempre eles pedem, qual que é o nome da sua ministração? Aí eu pensei, Deus, tudo vem dele, e depois tudo volta para ele. É o nome que eu vou dar para essa ministração. Porque isso que ele está pedindo, se a gente pegar um outro texto que vai estar em Êxodo, um pouco antes desse momento, que vai estar em Êxodo, capítulo 12, é o versículo 35 e o versículo 36, aí vocês vão entender de onde que veio tudo isso que ele pediu. Coloca para mim na tela, está aqui. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Deu para entender? Eles não tinham, realmente não tinham. Mas quando eles foram sair do Egito, porque o primeiro texto, eles já estavam no deserto. Deus tinha chamado Moisés para dar as coordenadas, para construir o tabernáculo, para construir a arca, para fazer todo o material que era colocado no tabernáculo. Por isso ele precisava de ouro, prata, todas essas coisas. Mas o povo hebreu não tinha. Mas só que antes dele sair do Egito, Deus deu uma ordem para o povo de Israel. Vai lá e pede para o povo do Egito. Vai lá e pede para o povo do Egito. Porque o povo do Egito era um povo rico. Eles eram muito dedicados com essas coisas. Tanto é que as pirâmides estão lá até hoje. E aí o que aconteceu? Depois de Deus ter feito as 10 pragas, o que Deus pedisse para aquele povo eles faziam. Eles só queriam se ver livres das pragas. Eles não queriam que acontecesse mais nada de errado. Então tudo o que Deus pediu, Deus já tinha dado para o povo hebreu. Por isso que eu falei, Deus dá antes. Tudo vem dele. Então, o que eles deram? Deram o ouro, deram a prata, deram os tecidos, deram tudo. Então, quando Deus pediu, eles já tinham. Só que tem um detalhe, né? O próprio Deus fala que o povo era um povo de dura servir. Enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo as instruções de Deus, inclusive essa, o povo que ficou, já fez uma rebelião. Falou que eles queriam um Deus. Aí foram lá construir um animalzinho de ouro lá e estavam cultuando aquilo. Até Deus fala assim, desce lá que eles já se rebelaram. Deus queria matar todo mundo, acabar com tudo. Moisés interviu, a coisa continuou em termos, né? Porque aquele povo, ninguém chegou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Então, para vocês entenderem, Deus faz primeiro. Toda vez que a gente vem entregar algo aqui na igreja, uma oferta, uma doação, é porque Deus deu primeiro. Aí fala assim, não, mas fui eu que trabalhei, fui eu que fui lá todo dia trabalhar, mas foi Ele que te deu saúde, foi Ele que te deu condição, foi Ele que te deu livramento, foi Ele que te acompanhou. Porque se não fosse através dEle, você não sabe nem se acorda amanhã. Então, Ele faz primeiro. Ele te dá a direção, para que você possa cumprir com o que Ele pede. Ele não vai pedir nada para você, que você não possa fazer. Porque quando Ele pede, Ele vai fazer o quê? Ele vai te preparar. Ele vai deixar você do jeito que Ele quer para fazer o que Ele quer que você faça. Ele capacita. Muitas vezes a gente chega aqui e pede, gente, precisamos de alguém para trabalhar no MIVD, como foi falado hoje. Aí a pessoa fala, mas para mim não dá. Como não dá? Vem, Ele capacita. Há 10 anos atrás eu nunca pensei que eu ia subir num altar para pregar. Eu nem gostava de crente. Então, sabe, Ele capacita quando Ele quer. Quando você firma no propósito, quando você acredita no chamado, Ele vai firmar com você. E se você estiver honrando aquilo que Ele pede para você, você está honrando com os seus bens também. Não é? Está vendo? Não foi dízimo, não foi oferta. Foi algo que Ele deu para você e você devolveu.
porque Ele te deu a vida. Não, Ele emprestou, porque na hora que Ele quiser, Ele tira de volta. É a mesma coisa que Ele faz, tudo que Ele dá para você. Você constrói casa, compra carro, faz um monte de coisa, você morre, fica para quem? Você não vai levar com você. E a gente se preocupa tanto com essas coisas desse mundo, e esquece das coisas de lá, onde a gente vai viver a eternidade. Você está preocupado com 70, 80 anos e esquece do eterno? Gente, o que é mais tempo? 70, 80 ou a eternidade? Você preocupa aqui, aí você morre, fica tudo aí. Sabe o que acontece ainda? Briga. Se você tiver 3, 4 filhos, vão sair no tapa, para querer dividir as coisas com você. Então, a gente tem que entender isso, é dele, veio dele e vai voltar para ele. Amém? Então, quando você sentir no coração que é para você fazer alguma coisa, não tenha medo, faça. Faça, que Deus vai te cobrir. Ele está com você, Ele está ali, a destra dele está nos segurando, nos acompanhando. Muitas vezes, eu também tenho essa dificuldade, não é só vocês, porque em casa, todo mundo sabe, a minha esposa, a pastora Meg, ela tem vários problemas de saúde, e o devorador pega pesado, porque é muito remédio, é muito exame, é muita coisa, mas a gente continua forte, a gente continua firme, a gente fala, isso é para provar, porque cada vez que a coisa vem mais pesada, é porque a gente sabe que a vitória ainda é maior. Então a gente tem que confiar, sabe? Quando você está passando pelo deserto, o deserto está logo ali, vai acabar. Ele acaba um dia, nada dura para sempre. Nem a alegria, nem a tristeza. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, a gente tem que confiar. Eu lembro quando a Meg estava internada na UTI, já faz muitos anos. Ainda tinha até o culto de domingo de manhã. E eu estava vindo por aquele corredor, e aqui na frente estava um pastor que nem está mais aqui na igreja. E ele veio ao meu encontro e falou assim, e aí, irmão, como é que está a irmã? Eu falei, ela está lá, né? Vamos aguardar, estão fazendo os exames. Aí ele falou para mim assim, tenha fé. Na hora, eu não pensei 2 vezes, só falei uma coisa para ele. No dia que eu não tiver mais fé, eu não venho mais aqui. Porque o que eu vou vir fazer na igreja se eu não tenho fé? O que você vem fazer se você não tem fé? Se você não acredita? Se nem você acredita, como você vai querer que Deus faça alguma coisa para você? O problema é esse. Na palavra diz, se você tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, vocês sabem o que vocês podem fazer. Então, muitas vezes a nossa fé fica menor que o grão de mostarda, e não dá nem para ver praticamente. Então a gente tem que, sabe, pensar um pouquinho mais, rever um pouco alguns conceitos. Será que eu estou mesmo exercendo a minha fé? Será que eu estou buscando a minha fé, ou eu só estou pegando coisas do mundo? Só estou me atentando nas coisas do mundo e esquecendo das coisas de Deus? Quantas vezes a gente troca um culto por um churrasco, um futebol, alguma outra coisa? Não que não seja permitido, pelo contrário, a palavra também diz que tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Eu acho que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de adorar, o tempo de glorificar, o tempo de rir, o tempo de chorar, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de nascer e o tempo de morrer. Então a gente tem que estar preparado para essas coisas. Então, essa é a primeira parte. Eu estou falando do que vem antes, que ele prepara. Agora eu vou falar diferente, que tudo volta para ele. Aí eu vou usar um outro texto, e a gente vai fazer uma coisa invertida agora. Esse próximo texto está no livro de 1 Samuel, é o capítulo 1, versículo 11. Eu até já falei sobre isso aqui. Então é 1 Samuel, beleza. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Eu acho que todo mundo conhece esse texto. É Ana, a gente sabe um pouco da história.
Ana, que tinha a Penina, que via ali atormentando a vida dela, porque ela não conseguia dar um filho para o marido dela, e aquilo era uma vergonha naquela época, porque eles falavam que o filho era a bênção. Então aquele casamento não era abençoado porque não tinha um filho. Mas ela não desistia. Ela todo ano ela ia lá para o templo, na cidade onde eles se reuniam, e levava ofertas, e levava aquela mágoa dentro do peito, porque a coisa só aumentava. A Penina pegava cada vez mais pesado com ela. Eu sei que muitas vezes vocês aqui têm sonhos. O pastor André falou também de sonho, aqui domingo passado. Ele falou, não desista do seu sonho. Ele falou que o final da caminhada é melhor que o início. E as pessoas muitas vezes não chegam no final porque param no meio do caminho. Muitas vezes o teu sonho estava batendo a porta e você pegou e desistiu. Então Penina não desistiu, a Ana não desistiu, apesar de Penina ficar ali, né, atormentando a vida dela o tempo todo. Só que ela chegou num momento que ela estava tão mal, mas tão mal, que diz no trecho que ela nem estava comendo, que ela só chorava. E naquele dia, o marido vai lá e dá uma oferta dobrada para ela entregar no altar. Para todos ele tinha dado uma oferta, mas para ela deu uma dobrada. Ele confiava nela, ele acreditava nela. Ele sabia o propósito dela e entendia o sofrimento dela. E ela vai então até o altar. Ela não conseguia nem falar. Ao ponto de Eli, que estava no altar, ver ela daquele jeito, confundir ela com uma embriagada. Porque ela falava e não saía nada, só mexia a boca. Só que ela conseguiu fazer esse voto que a gente acabou de ler agora. Muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas, porque quando nós pedimos coisas que de repente não vão ser boas para nós. E por isso Deus não entrega. Ou então, muitas vezes também, nós pedimos com uma ideia, mas o coração nosso é outra ideia. E Deus, Ele não vai pela boca, Ele vai pelo coração. Ana não estava falando, mas Deus conhecia o coração de Ana. Deus sabia tudo que ela estava passando, qual era a dificuldade, tudo que ela estava tendo naquele último tempo. E quando ela faz esse voto, por Deus conhecer ela, e saber ali, toda aquela questão dela tá indo todo ano, está sempre ali naquela situação, se colocando aos pés do Senhor, ele acredita no voto dela. Ela faz esse voto, e ele fala, não, eu vou conceber a ela esse desejo dela. Mas eu acho que ele ficou assim, né? Vamos ver se ela vai cumprir. E aí, então, quando ela conversa com ele e explica o que estava acontecendo, o próprio Eli fala, daqui um ano você volta com a tua bênção. E aconteceu. Nasceu o menino. Só que ficou alguns anos com ela, porque tinha que desmamar, tinha todo aquele processo, né? E ela chegou lá e entregou na casa do Senhor, da forma que ela falou. Muitas vezes, eu já vi acontecer, até aqui na igreja, as pessoas pedirem alguma coisa, e falar, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu não vou faltar mais em culto, porque está difícil para mim vir para cá sem carro, ou eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí ele ganha o carro, não aparece nem mais na igreja. Ou então o cara está com uma doença, um problema grave lá, Senhor, vem buscar a cura, a bênção. Ele é curado. Passa um tempo, some de novo. Deus não quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer da sua vida um milagre o tempo todo. Porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. Porque quando Ele vê você prosperar, quando Ele vê você crescer, aquele que está do lado que não acredita, vai acreditar. Porque quando Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, o que Ele falou? Vai ser para a honra e glória do nome do meu Pai. Por quê? Porque alguns dias antes, Jesus e todos os apóstolos tinham sido expulsos daquela cidade à base de pedrada. E aí ele volta lá,
para fazer o quê? Ressuscitar Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Porque para o povo naquela época, falou que o homem poderia ressuscitar outro homem, desde que ele fosse morto apenas há 3 dias. Até isso foi cuidado. Foi no 4º dia. Agora você imagina, você tacou pedra no cara, falou que, esse aí é um charlatão. Aí ele vem lá, pega um cara que tinha morrido há 4 dias, o cara já estava até cheirando mal, e traz a vida de volta. Isso é para a honra e glória do nome do Pai. É o que Ele quer fazer muitas vezes na sua vida. Tem louvor que fala, eu conheci ele estava caído e derrubado, hoje ele está forte, amparado. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer que nós sejamos exemplos, espelhos do que Ele pode fazer. E muitas vezes as pessoas acontecem até os milagres, mas tem vergonha de vir aqui dar um testemunho. O teu testemunho pode ser a confirmação daquele que está passando por uma aflição. E a gente não pode negar isso. Quando Jesus também curou aqueles 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Só um. Mas ele curou 10. E hoje o Senhor ainda faz a mesma coisa. Ele continua curando, tratando, libertando, trazendo tantas coisas boas para as nossas vidas, e a gente mal sequer vem agradecer. Então, quando você for pedir alguma coisa, você quer uma casa? Maravilha. Senhor, me dá uma casa. Eu prometo, Senhor, que a minha casa vai ser a casa aberta para meus irmãos. Nós vamos fazer um GCD lá. Nós vamos ter oração. A gente entrega para mim, Senhor, que eu vou entregar para Ti. Você vai ver como que as coisas mudam. Fala assim, Senhor, eu quero um emprego bom, porque eu quero contribuir mais na casa do Senhor. Eu quero abençoar o meu irmão que tem necessidade. Eu quero ajudar aquele que eu puder ajudar a minha família. Mas as pessoas não. Eu quero um emprego melhor, porque aí eu quero viajar para Paris, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê. Só pensa nele. Já pensou se Jesus só pensasse nele? Ele não tinha morrido na cruz. Porque aquele sangue que ele derramou lá, ele derramou por cada um de nós. Já pensou se ele fosse egoísta? Nós éramos só criatura. Hoje, nós somos filhos. E tem um detalhe, quem é filho é herdeiro. Quem é herdeiro vai herdar o quê? Vai herdar o quê? Se você é filho de Deus, você vai herdar o quê? O reino do Pai. E a gente fica brigando por coisas aqui desse mundo onde jaz o maligno. Parece que tem hora que a gente quer se igualar a ele. Porque o maligno, ele faz isso. Ele oferece as coisas desse mundo, porque elas estão fáceis, está ali na vista, você está vendo, você sente, você apalpa. Agora, o que Deus promete é a fé. A fé é acreditar naquilo que não se vê, mas é o que se deseja, o que se almeja, é o que se espera, o que a gente busca. Essa semana eu escutei no rádio, depois eu fui até dar uma checada para ver se era verdade. A palavra fé, no Antigo Testamento, ela fala assim apenas uma vez. No Novo Testamento, 249 vezes. Agora, aquelas pessoas do Antigo Testamento, apesar da palavra fé só estar uma vez, vocês duvidam da fé deles? Dá para duvidar? Moisés, Jó, Samuel, Davi, Salomão e outros mais. Vai falando os nomes aí, um monte. Dá para duvidar da fé deles? Aí quando entra o Novo Testamento, porque aí aparece Jesus, né? Aí ficou fácil falar de fé. Porque aí você vê tudo que ele fez para aquele povo. Então, gente, a gente tem que confiar mais, acreditar mais. E, como foi falado aqui, o título, o que a gente está colocando para esse mês? Honrando o Senhor com os nossos bens. A gente fala que é nosso, mas nem nosso é. Deixa de pagar o IPTU da tua casa, para você ver se ela é tua. Deixa de pagar o licenciamento do seu carro e sai aí pela rua, para você ver se o carro vai continuar sendo seu. Cara, tinha uma música antiga que falava que a gente tem que pagar para nascer e pagar para morrer. Porque aqui tudo é pago. Então, se é tudo pago, não é nosso. Você tem que pagar tudo. Você vai comprar uma calça, 40% é imposto.
Quer dizer, você comprou a calça, mas deu um monte para os outros lá. Aí, de repente, você fica com vergonha de entregar alguma coisa na igreja, que pode estar ajudando um outro que está precisando, ou simplesmente alguém que está precisando de ouvir uma palavra, como vocês estão aqui hoje. Muitas vezes essa palavra que eu estou falando aqui hoje, talvez alguém lá fora poderia estar ouvindo, e poderia fazer uma grande diferença na vida deles. Então, quando a gente está honrando o Senhor, a gente está dando possibilidade dele continuar fazendo a obra. Porque no primeiro texto que eu li, quando ele pede tudo aquilo, ele fala no finalzinho. Até eu vou ler aqui como que ele colocou, para mim não me equivocar. Depois farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. Isso aqui é um santuário. Aqui é onde ele habita. Mas para ele estar aqui, precisa ter pessoas como vocês, que acreditam, porque ele, na palavra também diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não adianta você ter uma igreja enorme, mas vazia e sem pessoas com fé. Então, se as pessoas estiverem aqui dentro e acreditando, confiando em nome do Senhor, ele também vai estar aqui. Alguém aqui duvida que ele não esteja aqui agora? Eu tenho certeza que ele está aqui agora. E ele conhece o problema de cada um de vocês. Como eu falei aqui da história de Ana. Apesar de Ana não conseguir falar, mas ele sabia o problema da Ana. E ele sabe o seu problema. Ele sabe a sua questão. Ele sabe aquele que está doente, que está precisando de uma cura. Ele conhece daquele que tem um problema em casa, que tem um filho viciado, ou um marido viciado, ou tantas outras coisas que só destroem a família. E aí o que ele fala? Faça que nem Ana. Confia, acredita, não desiste. E tem mais um trechinho, que eu esqueci de pedir para o irmão colocar, eu vou até pedir para ele colocar agora. É Deuteronômio, capítulo 23, do versículo 21 ao 23. Aí vocês vão entender por que fazer o voto. Deuteronômio, capítulo 23, do 21 ao 23. Porque Ana fez um voto. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente pedirá contas a você. E você será culpado de pecado se não o cumprir. Você está fazendo um acerto com Deus. Se você deixar de fazer um acerto com o banco vem e executa a nota, faz qualquer coisa. Se você deixar de pagar o carro, eles vêm e tomam o teu carro. Se você deixar de pagar a casa, eles vêm e tomam a tua casa. Com Deus não é muito diferente, não. Não é pecado não fazer voto. Então, tem até um texto que fala assim, se você for fazer um voto e não vai cumprir, nem faça. Porque a consequência vai ser pior. Agora, se você fizer, cumpra. Porque aquela bênção, ela pode virar na sua vida uma maldição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente for fazer um voto, ter certeza que a gente vai cumprir aquilo. Porque não adianta você chegar, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou trabalhar nos próximos encontros, vou não sei o que. Aí chega o primeiro encontro, não vai dar. Aí chega o outro, não vou poder ir. Gente, não dá para brincar com essas coisas, coisa séria. Porque você pediu, ele fez, e agora a tua vez você não faz. Aí fica ruim, né? Amém?